Um dos pratos mais brasileiros que a gente tem é o arroz com feijão. Só que é um desafio fazer um bom arroz e feijão. E a gente vai começar hoje pelas dicas de como preparar um bom arroz. Primeiro de tudo, você tem que conhecer os 3 tipos de grãos mais básicos que a gente usa no Brasil. O arroz agulhinha, o arroz parbolizado e o arroz integral. Esses são aqueles que a gente vai encontrar fartamente no mercado. A diferença entre eles é a seguinte: o arroz agulhinha ele é um arroz bem polido, bem limpo, por isso a gente vê que ele fica bem branquinho. Esse arroz é bom que a gente dê uma lavada nele para poder cozinhar, porque dele solta um pouco daquele amido, daquele pozinho que tem em volta dele. Já o arroz parboilizado é diferente. Esse nome parboilizado vem do inglês, vem de parboil, que significa parcialmente fervido. Ou seja, ele foi fervido antecipadamente, quando ele estava dentro da casca ainda, por isso que ele fica um pouco mais amarelinho, porque ele pega até um pouco de nutrientes dessa casca. Então, se a gente fosse colocar uma característica, o arroz parbolizado ele é um pouquinho mais saudável do que o arroz branco. E não é só isso, ele tem uma outra vantagem. Na hora de cozinhar, o arroz parbolizado ele não fica tão grudento, então se você acertar o ponto de água dele, ele fica bem soltinho. Mas eu vou contar um segredo para você. O arroz branco também fica soltinho, aquele arroz agulhinha também fica soltinho. É só você acertar a quantidade de água. E se você não sabe, a proporção é a seguinte: para cada xícara ou para cada pote, ou seja, para cada medida que você tiver de arroz, você vai colocar 2 medidas de água quente. Se você está em dúvida, se você está com um pouquinho de medo, põe um pouquinho menos e coloca um pouquinho mais na hora de cozinhar. Esse é o grande segredo para preparar arroz. Eu não falei do terceiro tipo. O terceiro tipo é o arroz integral. O arroz integral basicamente é o arroz que ele ainda tem um pouquinho ainda do grão, ele não é totalmente descascado. A vantagem dele, um pouquinho mais saudável, tem mais fibra, faz mais bem para nossa saúde. Se você puder optar, sempre arroz integral. O legal é que a gente tem arroz integral de vários tipos, inclusive alguns que não são tão comuns. Por exemplo, o arroz cateto integral, que é muito bom e saudável. Ele é um pouquinho mais saboroso, um pouquinho diferente, tem gente que não se acostuma direito com ele. Eu gosto bastante de arroz integral. Agora vamos lá, vamos preparar esse arroz. Primeiro de tudo, cebola picada. Se você quiser usar cebola e alho, beleza. Se você quiser usar só a cebola também, beleza. Então cebola e alho picados, caso você vá usar os dois, e um pouquinho de azeite ou manteiga. Colocou o azeite e a manteiga na panela, deixou esquentar um pouquinho, coloca primeiro de tudo o alho para fritar. E por que o alho primeiro? Porque se você colocar a cebola antes de tudo, a cebola vai soltar água e o alho não vai fritar, ele vai ligeiramente cozinhar. Aí você frita um pouquinho esse alho, deixa ele ficar um pouquinho dourado e joga a cebola. No que você joga a cebola, vai parar de cozinhar o alho no mesmo momento. Você vai perceber que ele já não vai mais dourar. Deixa essa cebola só murchar, ela vai ficar ligeiramente brilhosa e um pouquinho transparente. Aí você coloca já os grãos de arroz. Lembrando que se for o arroz agulhinha, você precisa lavar ele antes, até que ele fique saindo uma água quase transparente. Agora, se for o arroz parbolizado, pode colocar ele direto na panela, não tem problema. Arroz na panela, você vai mexer ele para ele besuntar de óleo ou de azeite ou de manteiga por ele inteiro. Então frita ele ali, o arrozinho também mais uns 30 segundos, 1 minutinho. Agora tá na hora de colocar o caldo ou água. Aí vem uma sugestão. Tudo que você cozinha com água fica com gosto de água. Agora, se você cozinhar com caldo, vai ficar com gosto de caldo. Se você não sabe do que eu tô falando, caldo é uma preparação básica da cozinha e eu já ensinei. Então clica no card aqui em cima que você vai ver essa preparação, fica muito mais fácil para você conseguir fazer em casa. Esse caldo ou essa água tem que estar quente, então coloca ele lá dentro na medida que eu já falei para você, para cada uma parte de arroz, 2 partes de caldo. Colocou lá dentro, agora tempera com sal e experimenta essa água ou esse caldo que tá ali para você ver o ponto de sal. O ponto que ficar na água é o ponto que vai ficar no arroz, fica muito fácil de acertar. Agora tampa, mas não tampa inteiro, põe a tampa meia tampa, ela um pouquinho de ladinho, que daí ela vai deixar sair um pouco do vapor e ela não vai deixar formar bolhas muito grandes. Se você tampar inteiro, ela vai formar muita bolha e pode ser inclusive que vaze e suje teu fogão. Deixa ele cozinhar em torno de 16 a 17 minutos, pode contar no relógio, tá? Isso se for o arroz branco ou o arroz parbolizado. Depois do cozimento, desliga o fogo, olha o macete, e tampa a panela inteira. Ele vai terminar de cozinhar no vapor que tem lá dentro. Deixa ele mais uns 5 minutinhos ali dentro e ele já está pronto para você servir. Aí uma sugestão é que você solte esse arroz com os garfos para que ele fique ainda mais soltinho. Mas pode ter certeza, se você acertar a proporção de água e de arroz, ele vai ficar ótimo. A última dica é para você preparar o arroz integral, ele tem uma proporção um pouquinho diferente. O arroz integral você precisa colocar 2,5 partes de água para cada parte de arroz.
Viu como tem segredo até no arroz branco pra gente fazer? Se você não sabia de alguma dessas dicas, já comenta aqui embaixo para eu saber o que era diferente para você ou o que você fazia diferente em casa. Já aproveita, assina o canal e ativa as notificações e eu tô esperando aquele joinha no vídeo. Eu vejo você nos próximos vídeos e nas próximas dicas.